Fala galera, tudo bem? Leandro aqui para mais um vídeo. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal A Mobilidade SP. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de mobilidade urbana paulista. Hoje vamos fazer uma novidade. Vamos falar da Via Mobilidade de trens metropolitanos. Que novidade, né? Que novidade esse canal. Você falar da Via Mobilidade. Pessoal, hoje é dia 15 de 5 de 2026, exatamente às 6 horas e 29 minutos, para ser bem exato. Ontem eu fiquei sabendo da informação que a Via Mobilidade irá fazer a paralisação de alguns trechos e acionar o Paes, né, por conta de manutenção, tá galera? A empresa está sendo investigada, né, devido aos descarrilhamentos aí que aconteceram, coisas e tal, né? Eu sei que a linha 9 vai ter essa paralisação em Varginha para Grajaú, de Grajaú para Varginha, né? E eu sei que a linha 8 de Diamante também terá uma paralisação num trecho um pouco maior, se eu não me engano, de Barueri até Jandira, se eu não me engano, tá? Depois vocês podem me corrigir. Mas esses dois trechos, né, que eu disse, serão paralisados e será utilizado o sistema Paes, né, galera? Eu acredito que, como um jornalista iniciante, que a empresa está tentando dar uma resposta às seguintes falhas que aconteceram, né, galera? Vamos lá, então, ver qual foram essas falhas, que inclusive, né, foram abertas uma MP para investigar essas falhas. Descarrilhamentos recentes, né, na linha 9 Esmeralda, possível falta de manutenção adequada nos trilhos, falhas operacionais constantes, lentidão, intervalos longos e superlotação em horários de pico, circulação de trens com portas abertas, a morte de um funcionário durante a manutenção e a possível omissão da ARTESP na fiscalização da concessão, né, da linha 8 e 9. A ARTESP, galera, ela é um órgão regulamentador que hoje toma conta da linha 7 Rubi, 8 Diamante, 9 Esmeralda, agora a 11, a 12 e a 13 também, e as outras linhas que são privatizadas, tanto do metrô quanto dos trilhos aqui em São Paulo, tá? E agora a ARTESP também toma conta dos ônibus também, né? Ela já fez uma troca parcial de frota, mas agora ela também está sendo investigada por omissão aí. Segundo o documento da MP, divulgado pela imprensa, os promotores entendem que os descarrilhamentos constantes e irregularidades podem indicar a deficiência estrutural na manutenção de via permanente. Outro ponto importante que a MP informou é que o TAC, termo de ajustamento de conduta, firmado anteriormente, talvez não esteja sendo cumprido adequadamente. Em 2023, a concessionária havia firmado um acordo prevendo investimentos e melhorias após falhas operacionais. A investigação também quer saber quais as medidas foram tomadas após os descarrilhamentos, se houve punições aplicadas pela ARTESP e quais as ações preventivas estão sendo feitas para evitar novos acidentes. A Via Mobilidade informou que está colaborando com as autoridades e afirma que realiza o monitoramento e manutenção de vias, né, e de trens para prevenir os novos acidentes. O clima ficou ainda mais pesado nas últimas semanas porque vários incidentes aconteceram em sequência. Falhas elétricas, problemas de sinalização, evacuação de passageiros, relatos de fissuras nos trilhos, operação reduzida em horários de pico e o mais importante de tudo, né, galera, uma discussão entre passageiros e funcionários na estação Vila Olímpia, isso aí, foi na Vila Olímpia, né? E junta tudo isso, né, galera, a pressão que a empresa está sofrendo, né, nesse momento aqui, quase primeiro semestre do ano, né, estamos no mês 5,
Inclusive, mês 5, galera, mês que vem eu tenho que produzir o trimestral, né, galera? Enfim, foco. Já no mês 5 do ano de 2026, o primeiro semestre do ano foi bem turbulento para a empresa. Eu, como uma pessoa que tenta me informar sempre, né, recebi muito essa pergunta. Há possibilidade de rompimento de contrato da Via Mobilidade? Sim, galera. Há essa possibilidade de ser, né, de ter. Por mais que seja, vamos colocar uma porcentagem de 100%, 60% de chance do governo passar a mão na cabeça da Via Mobilidade e não deixar acontecer, e o restante dos 40% é o povo tentando, né, botar a Via Mobilidade para fora, vamos dizer assim. O contrato das linhas 8 e 9 com a Via Mobilidade prevê punições graduais antes do rompimento definitivo do contrato. Normalmente ele funciona assim: a primeira coisa, multa; a segunda, notificações; a terceira, exigência de planos de correção; 4, abertura de processos administrativos; 5, eventual caducidade, né, da concessão, rompimento de contrato. Para o governo realmente retirar a concessão, precisa comprovar que as falhas foram graves, né, e recorrentes, a incapacidade operacional da concessionária, o descumprimento contratual contínuo e o risco de segurança aos passageiros. O não cumprimento de medidas impostas pela Artesp, problema que já pode, né, recorrer, que já está sendo investigado, né, uma possível omissão da Artesp, né, indenizações bilionárias, disputa judicial longa, risco de paralisação operacional e a necessidade de outro operador assumir imediatamente, né, galera? Por isso que os governos geralmente tentam primeiro pressionar a empresa, aplicar multas, renegociar metas, exigir investimentos, reforçar a fiscalização, né? Hoje o cenário mais provável ainda parece ser a manutenção da concessão e, lógico, tem essa pressão política, toda essa pressão do povo, mas para eles compensam muito mais eles fazer a manutenção da concessão do que trocar. Inclusive, depois das falhas mais graves, a concessionária acelerou a troca de trilhos, a modernização de sinalização, a revisão de trens, a contratação de manutenção pesada, a compra e a reforma de composições. A compra já não sei, mas a reforma talvez. E existe todo um fator político por trás de tudo isso, né? Respondendo a pergunta de vocês, existem todos esses fatores aí políticos que podem impedir que a empresa realmente não tenha mais as linhas 8 e 9, né, galera? E isso é uma coisa meio complicadinha de se dizer, principalmente em ano de política, né? As pessoas ficam preocupadas referente a tudo isso, mas é bem difícil de acontecer essa quebra de contrato, né? No cenário que estamos vivendo atualmente, né? Como eu disse, ano de política é um ano que o pessoal mais conservador fica mais conservador ainda, né, galera? Mas se a gente for pegar tudo que eu listei aqui agora, a empresa realmente poderia perder o contrato, né? Porque tudo isso que eu li está em edital, tá, galera? Tudo em edital. Então realmente poderia acontecer a perda de contrato da Via Mobilidade, né, galera? Então, respondendo duas perguntas, né, no mesmo tempo, referente a esse fim de semana, se programem, galera. Vai ser um fim de semana conturbado para quem vai depender dos transportes públicos aí, de trem, principalmente. E se programem, porque não vai ser fácil. E é isso aí. Fechou? Forte abraço a todos.